Olá, investidor. Muito boa tarde para você. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro. A gente teve uma semana um pouco mais curta devido ao feriado que tivemos na terça-feira e depois de 2 semanas consecutivas em queda do Ibov, devido aí às eleições do Donald Trump, a gente passa pelo Ibovespa uma semana um pouco mais cautelosa e passamos aí por uma calmaria. Então vamos ficar atentos como o mercado tende a se comportar. Diversos papéis em cima de uma região de suporte bastante interessante, bastante relevante e que a gente vai começar a falar para vocês nesse fechamento do mercado. Antes de mais nada, eu apresentei o desempenho positivo da nossa carteira ao longo da semana, a nossa carteira Arena performando 2,4 ao longo dessa semana. Então, resultado aqui na tela, dos 5 papéis em que nós acompanhamos para essa semana, tá? Ficamos posicionados em 4, tá? 2 compras que foram aí Sabesp e Petrobras, tá? Retornos positivos. Uma bela venda que nós pegamos nas ações da Suzano. E aqui nós tivemos as ações da Bova, que redeamos a carteira, estopou, mas ficou com um retorno bastante interessante. A carteira sobe 2,4% e nesse momento o Ibov na semana está subindo 1,44%. Estamos tirando 1% do Ibov. No mês a gente está subindo 5%, enquanto a gente tem aí o índice despencando 7,5%. O acumulado da nossa carteira desde o dia 2 de maio está em 17,57%, tá certo? Hoje foi um dia um pouco mais cadenciado, um pouco mais difícil para as operações de swing de day trade. Não coloquei o resultado aqui, segunda-feira eu divulgo na Arena, eu não planilhei, tá certo? Mas foram aí 4 day trades. Stop loss no dólar, 2 gains e 2 gains no índice futuro, tá certo? Vamos falar aqui do índice Bovespa. O gráfico do índice Bovespa desperta a minha atenção no gráfico semanal, tá certo? Nós temos aqui uma linha de tendência de alta, tá certo? Que passa por esse cenário, um candle de indefinição, média de 21 períodos, passando também por aqui. Se a gente for colocar em consideração uma região de suporte devido a topos anteriores, abre sim uma expectativa do mercado subir, participar por um movimento de queda e depois voltar aí a subir. Então, acredito que essa semana que vem vai ser uma semana bastante decisiva. Teremos aqui a máxima e a mínima de hoje balizando o rumo do mercado. Se rompermos a máxima aqui, a sinalização é positiva para o índice Bovespa. Já o dólar futuro, ele pega aqui e ele desenvolve uma queda hoje de 1%, novamente com a intervenção do Banco Central. E notem que o dólar ele tentou romper aqui uma região de resistência bastante relevante e veio segurar aqui nos patamares de resistência. Percebam que o dólar ele chegou a subir ao longo dessa semana aproximadamente 2,5%, virou e trabalha próximo à estabilidade. Da maneira que está estruturado, se eventualmente o dólar perder a mínima do pregão de hoje, tá certo? Se o dólar eventualmente perder a mínima do pregão de hoje em 3,384, a sinalização é de queda e correção pelo menos até 3,227, que é a minha média de 21 períodos. Milho futuro, a gente tem aqui o milho fez aquele cenário que nós havíamos comentado, que foi segurar em cima de uma região de resistência dado pela média de 21 períodos. Dado pela nossa média de 21 períodos e antigos fundos que eram suportes e agora passam a ser resistência, né? E agora a sinalização é de queda. Vamos acompanhar o milho aí, como ele tende a se comportar nesse cenário. Pessoal, separei alguns gráficos semanais aqui para a gente poder estudá-los, tá certo? Para a gente poder estudá-los. A gente tem aqui uma movimentação positiva para Banco do Brasil. Notem que Banco do Brasil ele veio tocar numa região importante de suporte, denominado aqui por topos e fundos anteriores, né? Então a gente tem aqui topo, e um possível fundo. Então sobe bem, sobe 10% ao longo dessa semana. O rompimento da máxima de Banco do Brasil sinaliza aí uma retomada de força compradora. As ações do Bradesco são um outro ativo que no gráfico semanal também demonstra um candlezinho de indefinição em cima de uma região de suporte. Notem que tínhamos resistência, candle de indefinição. O rompimento da máxima de hoje sinaliza aí uma movimentação positiva em Bradesco. BB Seguridade é um outro papel que depois de uma intensa queda, nós tivemos aqui nós temos aqui um teste de uma região de suporte, o papel sobe 3,4,
O rompimento da máxima de hoje sinaliza aí uma movimentação positiva. Prosseguindo, BIF3 Minerva, tá? Gráfico semanal rompendo aqui uma resistência, querendo ficar acima da média de 21, o rompimento da máxima dessa semana tem espaço para continuar subindo. BR Malls é um forte candidato a entrar na nossa carteira Arena da semana que vem na ponta compradora, tá? O ativo, depois de ter passado aqui por uma forte movimentação de queda, tá? Uma forte movimentação de queda me configura um candle de indefinição em cima de uma região de suporte. O rompimento aí da máxima dessa semana sinaliza aí algum possível repique para o papel. Podemos avaliar aqui também uma linha, um Fibonacci. O ativo está exatamente em cima da retração de 61.8 e também de topo anterior. Então uma sinalização bastante interessante. Deixa eu confirmar o volume aqui relativamente na média. Então o ativo está bastante atrativo aí para a gente poder acompanhar para os próximos dias. BVMF3, gráfico semanal. Deixa eu ver aqui, gráfico semanal. Ele tem aqui um suporte sendo testado, abre espaço para um repique. Eventualmente, se perder a região de 16,20, ele pode configurar um ombro, cabeça e um ombro. Tá? A gente tem aqui um padrão de reversão, tá certo? Se eu colocar no diário, a gente percebe que o papel está bastante acumulado, né, nesse ponto. Cosan CSAN3, o gráfico semanal me configura um candlezinho de indefinição em cima da média de 21 períodos. O rompimento da máxima de hoje, dessa semana sinaliza movimento positivo. Setor aí de Real Estate, Even 3, a gente tem aqui o cenário que o ativo testa aqui uma pequena linha de tendência de alta. O rompimento da máxima dessa semana também sinaliza um possível repique. Hipermarcas, IP3, tá? Hipermarcas, temos aqui o teste de uma região de suporte. Candlezinho comprador abriu em gap de baixa, penetrou em mais de 50%. Rompimento da máxima também sinaliza alta até o patamar de 29,17. Prosseguindo, Itaúsa. Itaúsa é um outro papel que também desperta muito a nossa atenção, tá? Testa uma região relevante de suporte. Vejam que temos aqui uma linha de tendência de alta passando por aqui. Temos aqui topos anteriores. O rompimento da máxima dessa semana sinaliza movimento positivo. JBS, tá? JBS aí segurando em cima de um suporte. Sobe 12% ao longo da semana. O rompimento da máxima de hoje sinaliza aí uma movimentação também positiva. MYPK3. MYPK3, o ativo, depois de ter feito uma movimentação direcional nas últimas 4 semanas em queda de 30%, toca numa região de suporte. Podemos aqui também colocar uma retração de Fibonacci. E notem que o ativo encontra-se um suporte bastante relevante, retração de 61 e fundos anteriores. O rompimento desses R$ 14,24 é um cenário positivo para o papel. Natura fazia tempo que a gente não tinha uma sinalização bastante interessante para o papel. Natura, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta que nada mais é do que a base de um canal. O rompimento da máxima de hoje, a máxima desta semana, sinaliza aí uma movimentação positiva e também é um forte candidato a entrar na nossa carteira Arena. Petrobras, a gente trabalhou comprados essa semana na Petro, tá? A Petrobras, a gente teve aí uma movimentação durante a semana de 4%, depois do ativo ter despencado aí aproximadamente 25% em duas semanas. Ele me faz um candle de indefinição. O rompimento da máxima de 15,30 sinaliza aí uma movimentação positiva em Petrobras. QGEP3, Queiroz Galvão, tá? Queiroz Galvão é também um ativo no gráfico semanal. Notem que temos aqui topos anteriores, um fundo, e agora o ativo demonstra um candle de indefinição. O rompimento da máxima dessa semana, 4,70, sinaliza alta. Raia Drogasil, RADL3, o ativo sobe aí na casa de 3,2% nesse pregão. E temos aqui o teste de uma região de suporte, e também da média de 21. O rompimento da máxima de hoje sinaliza aí um movimento direcional positivo. Temos também Smiles. Smiles teve uma forte movimentação em queda, tá? 27%, e vem tocar no diário em cima da média de 200 e fundos anteriores. Se eu colocar o semanal, fica um pouco vazio esse suporte, mas é um ativo que chama atenção. O rompimento da máxima de hoje sinaliza aí
altas. São Martinho, no gráfico diário, perdão, no gráfico diário me faz aqui um candlezinho comprador. Notem que temos aqui topos anteriores, tá? E agora ele vem tocar fazer um possível fundo e ter um repique. Notem que ele está afastado 10% da nossa média de 21. E o gráfico semanal de São Martinho, tá? Me faz um martelo. Então é um papel bastante atrativo e bastante interessante. Petrobras comentamos e para a gente finalizar, temos aqui as ações da Vale. A gente tem uma certa divergência, mas está bem interessante. A Vale ela caiu bem, me faz um martelinho, um doji aqui no gráfico diário, ok? E o rompimento da máxima de hoje sinaliza aí uma retomada de força compradora. Entretanto, o semanal não ajuda tanto, mas se perder aí, se superar, perdão, a região desses 22,30, 22,40, a sinalização é positiva para as ações da Vale. Então, muita atenção aí na próxima semana, uma semana bastante decisiva, e vamos acompanhar aí como o mercado tende a se movimentar. Um excelente final de semana, obrigado pela companhia e até a próxima.